Eu faço parte de um projeto de qualidade de vida, junto a um personal e a um nutricionista, que juntos, né, nós promovemos, né, para os afiliados do CIMED a qualidade de vida, né, nesse projeto integral. Que bacana, vem de encontro exatamente ao que o programa Meu Doutor leva, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, durante 8 anos, informações de como se cuidar do bem-estar, né? Da sua saúde e da sua família. A primeira pergunta que eu preciso te fazer, sobre a ansiedade. O que é a ansiedade? Tem vários tipos de ansiedade. Explica pra gente poder se situar logo como é que isso funciona. Vamos lá, o principal ponto é distinguir a ansiedade natural, aquela que é normal, ela faz um movimento de ativação no nosso corpo, né? Eu digo que o ansioso natural é aquele que é responsável. Eu estou com a responsabilidade de entregar um conteúdo, eu estou com a ansiedade para chegar na 95 FM e entregar, né, com tanta responsabilidade um conteúdo tão importante, e isso me faz um movimento que às vezes gera até um friozinho na barriga, né? Mas isso não me paralisa. Já a ansiedade patológica, ela traz diversos efeitos colaterais, sintomas, né? Toda uma sintomatologia que provavelmente vai me trazer paralisia diante de situações. Então, isso começa a se tornar disfuncional no meu dia a dia, né? Eu começo a perceber uma disfuncionalidade no meu dia a dia. E aí vem sintomas maiores, como crises de pânico com mais frequência, né? Aquelas crises onde aumenta a palpitação cardíaca, né? Trava o esfíncter, né? Então dá aquela dor, né, abdominal, muitas vezes causando gastrites, até mesmo problemas maiores como úlceras e tudo mais. Então a ansiedade patológica, ela realmente traz um transtorno maior para a vida da pessoa. E a ansiedade natural, eu digo, não tem como tirar a ansiedade da gente, né? A gente tem que aprender realmente a gerir essa ansiedade. E a ansiedade patológica, ela precisa realmente de um tratamento, inclusive multidisciplinar, né, dentro do problema que ela gera. A gente estava falando ainda há pouco no primeiro bloco sobre o apertamento, né? Aquelas pessoas que o nome antigo é bruxismo, né? Então ela range os dentes, mas a gente faz uma plaquinha enquanto dentista, né? A gente molda, faz uma plaquinha para não desgastar os dentes. Mas o efeito, né? A gente trata o efeito. A causa tem que ser tratada com tratamento, com o psiquiatra, com o psicólogo. Exatamente. Não é isso? A gente trata o que causa nos dentes, mas você deve receber muitos pacientes que fazem uma reclamação sobre esse apertamento, não é verdade? Eu digo que nós temos uma tendência natural de vermos tensos, né? Se eu pedir para todo mundo agora parar e fazer o simples exercício de soltar a língua do céu da boca, relaxar os ombros, né, desfrangir a testa, né, vai ter uma gama de pessoas que vão se perceber tensas nesse momento. Mesmo aqui, relaxado, escutando o programa, estou aqui deitado no meu sofá, mas às vezes está travando tudo, sem sentir, porque a gente tem essa tendência natural, né, de ficar tenso, tensionar, né, o nosso corpo. Então é importante, né, analisar, e eu digo, faz muito parte do autoconhecimento, se perceber, se entender em que momentos eu faço esse apertamento dos dentes, né? O movimento ansiogênico, né, a ansiedade em si, ela provoca, né, essa tensão muscular. Porque a ansiedade, se eu for explicar assim, lá desde o primórdiozinho, né, era aquele momento em que o homem das cavernas saía da caverna e deparava com um leão. Ele tinha duas possibilidades: lutar ou fugir desse leão. Se ele precisasse do alimento ou do couro, ele ia caçar o leão. E se ele não precisasse, ele ia correr e ia, né, tá tudo certo. Ou seja, ele tinha um medo real na frente dele e ele tinha duas possibilidades: lutar ou fugir. O grande problema nosso hoje em dia, doutora Rosana, é que a gente não tem muitas vezes como fugir dos nossos medos que são imaginados. E o nosso cérebro, né, ele não distingue o real do imaginado. Então, eu tô ali pensando no medo e o meu corpo tá todo se preparando para lutar ou fugir. Ou seja, tá travando musculatura porque eu preciso do sprinter para lutar, né, ou para correr. Eu preciso daquela ativação muscular, ou seja, começa os fluidos, né, correrem, né, para as musculaturas. Então começa o sangue fugir das mãos, das extremidades, dos pés, do nariz. Então começa a gelar, né, as extremidades das mãos, o pé começa a ficar dormente e eu começo a sentir aquela aceleração cardíaca, né, a saliva seca,
né? Por quê? Porque isso tudo está sendo recrutado para lutar ou fugir. Qual é o grande problema hoje? Que a gente está pensando os medos. A gente não está literalmente lidando com eles. Não está vivendo aquele medo, né? A gente está imaginando. E o corpo responde, né? Totalmente. E aí a gente trava, a gente tensiona. E aí a resposta lá do primeiro bloco com a doutora Lília, né? Trava. Trava porque tudo. Eu tô travado para momento de luta. E aí a gente percebe que se o nosso organismo reage dessa forma, porque não tem como, o nosso cérebro não reconhece o que é real ou o que a gente está pensando, se você é aquela pessoa que está pensando no que aconteceu há muito tempo e que te fez mal, o seu organismo está reagindo com a mesma sensação daquilo que te fez mal naquele momento. Exatamente. Então, doutora Ana, conta pra gente o que é que a gente tem que fazer, quais são as estratégias para a gente não se perder de coisas que a gente já viveu e de coisas que a gente ainda vai viver. Perfeita pergunta. Por quê? Porque tudo isso parte de uma palavrinha chamada gestão. Tá? Eu não tenho como controlar emoções, pensamentos e sentimentos. Eu tenho como geri-los. Eu tenho como fazer uma gestão de tudo isso. Então, é óbvio que uma situação lá de trás que me causou tristeza, que me causou raiva, que me causou, né, aquele nojo, muitas vezes, de alguma situação, de alguma... Eu vou ter essa situação sempre como lembrança. E se eu trago sempre ela à minha memória, eu vou trazer sempre a química dos sentimentos que aquela memória te causou. Me causou. Então, tem uma palavrinha que a gente usa muito na psicologia que chama o ressignificar. Né, a ressignificação de um fato. E isso é de extrema importância, porque a gente só tem como mudar uma raiz de memória, de pensamento, através desse processo de ressignificação. Ou seja, dar sentidos novos àquele pensamento, já que o meu cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Então, eu nem estou mais naquela situação, mas se eu estou vivendo lá naquela situação, eu vou viver sempre as mesmas sensações, sentimentos e emoções daquela situação. Né? É uma tríadezinha que a gente chama de tríade cognitiva, né? Que é o pensamento, gera um sentimento, né? Uma raiz de emoção, que gera um comportamento, ou seja, um resultado final. E isso fica ali circulando dentro da gente. Então, eu vou ter sempre uma situação que aconteceu ou que está acontecendo, eu vou pensar algo sobre essa situação e vou sentir algo sobre essa situação. Né? Se eu saio daqui e estou ali no meu carro, alguém me trava na rua, né? Travou, dá aquela trancada no trânsito, e eu penso, infeliz, eu estou pensando milhões de coisas sobre ele negativa. O que é que eu vou sentir? Cada vez mais raiva, cada vez mais impotência diante de uma situação em que eu fui injustiçada ali no trânsito. Então, eu vou estar sentindo toda essa química de impotência. Resultado final, eu estou gerando a negatividade dentro de mim. Hormônios negativos estão sendo liberados. Adrenalina, cortisol em altos níveis. Né? Eu não quero aqui também fazer deles, né, os vilões, porque nós precisamos também do cortisol e da adrenalina. Mas na medida, né? Na medida certa, em níveis exagerados. Em harmonia, né? Total. E eles, de uma medida muito, muito grande, podem nos trazer enormes prejuízos, como inclusive dores musculares, dor de cabeça, dores no estômago, ou seja, o que a gente chama de sintomas psicossomáticos, né? Então, se eu tenho várias raivas, várias chateações por causa do que eu estou pensando durante o dia, eu vou ter consequências finais, inclusive afetando fisiologicamente meu corpo, né, meu organismo. Então eu posso pensar diferente, poxa, ele estava desatento, né, ele talvez estivesse apressado porque estava indo socorrer alguém. Eu já pensei diferente sobre aquela situação. Já não te causar mal. Não me causar mal. Me causou raiva naquele primeiro momento, mas aí eu já fiz a gestão do pensamento aqui. Então eu já escolhi que pensamentos ter sobre a situação. Né? Doutora Ana, e me fala, como é que a gente vai gerir todos esses sentimentos, tudo isso no nosso dia a dia dentro do nosso trabalho? Como é que a gente vai fazer isso? Perfeito. Né? Eu costumo muito dizer no meu consultório, inclusive eu utilizo uma ferramenta chamada Roda da Vida. Né? Nós somos geridos por vários pilares da nossa vida. Trabalho é apenas um deles. Então, muitas das pessoas passam mais tempo no trabalho do que nos outros pilares da vida, né? Com família, com espiritual, com lazer, com filhos, com, né, o cônjuge. As pessoas geralmente passam mais tempo no trabalho, né? Dão mais tempo ao trabalho. Então, eu preciso gerir toda a minha vida externa para que ela não atinja o meu trabalho e gerir
o meu trabalho para que ela não atinja toda a minha vida externa. Ou seja, eu preciso mapear isso, entender direitinho, né? E me perceber dentro do ambiente de trabalho, perceber o que é que eu estou levando para o trabalho e também ter uma gestão. Eu digo muito que isso parte da autorresponsabilidade, né? De eu ser responsável por aquilo que eu vou sentir ali dentro. Então, se eu já vou para o trabalho pensando que é horrível, pensando que o trabalho vai ser péssimo, que eu tenho colegas terríveis, o que é que eu vou sentir? Como é que eu vou me comportar? Né? É inevitável que em todo e qualquer lugar que a gente entre ou saia, tenham pessoas que tenham qualidades e defeitos. Eu posso direcionar a minha visão para as qualidades ou para os defeitos. Né? Pessoas vão ser diferentes e é importante que sejam, porque nós temos uma completude, né? Coisas que não são potenciais minhas, são potenciais da doutora Rosana. E aí a gente se completa. Então, as pessoas precisam muito estar nessa, e isso faz parte da gestão do pensamento e da gestão emocional. Eu preciso gerir o que é que eu estou pensando a respeito do meu trabalho, a respeito das pessoas para com o meu trabalho. Ah, Nakanda, mas fulaninho enche meu saco, torra a minha paciência. Todo dia. Todo dia ele fala isso. O que é que eu vou pensar sobre fulaninho? Por que fulaninho talvez tenha essa atitude? E aí eu puxo para a minha responsabilidade. Né? É culpa minha que fulano esteja assim? Não. Mas eu puxo para a minha responsabilidade, a forma com que eu vou olhar para fulaninho e a forma com que eu vou pensar sobre ele. E aí eu faço uma nova leitura dele e me sinto melhor com isso. Assim eu vou estar evitando o problema de lá depois, no final do trabalho, eu estar com aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, aquela gastrite, aquela tensão nos ombros, aquela dor muscular. Por quê? Porque eu fico o tempo inteiro, fulaninho é um idiota, fulaninho é o pensamento o tempo inteiro remoendo o que fulaninho, que beltraninho, que meu chefe, que é. E não, eu posso gerir esse pensamento para ter até um sentimento de maior empatia com o outro. Eu não sei o que é que o outro está vivendo, o que é que na vida dele ele está passando, né? Quais são os pensamentos que estão na cabeça dele naquele momento em que ele está agindo daquela forma. Eu não posso controlar a forma com que o outro age comigo, mas eu posso controlar, né, o que você vai sentir, o que né? eu vou fazer com que o outro vai jogar sobre mim. A OMS ficou muito preocupada após a pandemia, porque houve uma crescente da ansiedade, dos problemas mentais, né, após essa pandemia, e ainda a gente está tratando, né, muitas pessoas que nunca haviam tido nenhuma crise de ansiedade, depressão ou qualquer tipo de doença mental, agora está apresentando. Então, assim, o que as empresas nesse sentido têm feito ou pelo menos deveriam fazer para que os funcionários trabalhassem bem, estejam bem, porque se as pessoas forem trabalhar dessa forma como você colocou agora, porque não é só uma, veja, numa empresa grande, todas as pessoas dessa forma como você descreveu, eu acredito que a produtividade da empresa vai ser bem menor do que deveria ser. Né? Uhum. As pessoas assim com raiva, passando mal, ansiosas, estressadas, elas não vão produzir e a empresa não vai ter uma imagem que ela gostaria de ter. Então, o que as empresas hoje deveriam ou estão fazendo a respeito disso para os funcionários? Bom, o que as empresas com grande responsabilidade já estão fazendo e as que não estão fazendo deveriam fazer, né, é um movimento realmente dentro dos processos de gestão dentro da empresa. Um dos processos de gestão são os rituais. A importância dos rituais, ou seja, um ritual matinal para receber a turma da manhã, um ritual, né, do almoço para receber a turma do horário do almoço, né? Um ritual de saída para quando os funcionários estão indo embora. Por quê? Porque você, naquele ritual de início, né, que pode envolver, dependendo dos valores da empresa, dependendo, né, de todo um propósito que está por trás da empresa, de quais são os valores dela, que ele pode envolver, por exemplo, uma oração, uma ativação de estado de recurso, né, uma ginástica laboral, né, um grito de guerra. Então, tudo isso ativa, né? Traz inclusive a produção de neurohormônios extremamente positivos que vão fazer com que aquelas pessoas vão, né, com
mais energia para o trabalho e passem mais tempo de produtividade, consequentemente para as suas vidas também, né? Tem gente que faz assim, não vou fazer essa besteira dessa ginástica laboral porque é só para mostrar presença na empresa, não é. O seu bem-estar está contido ali também, né? O bem-estar do colaborador está contido ali também. Então, quando a empresa proporciona isso e o colaborador vai, né, ao encontro dessa proposta da empresa, show. Porque aí eu consigo também trazer essa energia para mim e passar mais tempo no meu trabalho, às vezes até sair melhor. Aí eu saio, lido melhor com a minha família, em casa. Porque tem muita gente que sai do trabalho estressado, às vezes segura, não desconta em ninguém e vai descontar em casa, na esposa, no esposo, nos filhos. Isso, né? E que aí isso também assim, é muito importante que as empresas atentem para o trabalho do psicólogo dentro da empresa, né? Onde ele pode levar a escuta qualitativa, né? Trazer uma escuta de qualidade, né? Junto com o aconselhamento psicológico, que é diferente de dar um conselho de amigo, né? O aconselhamento psicológico, ele traz realmente mais aprofundamento para que essas pessoas possam, inclusive, ter, digamos assim, mais tranquilidade ao chegar, né? Ao sair do trabalho, ao chegar em casa e tudo mais. E qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão passando com uma grave crise de ansiedade? O que elas podem fazer essa noite linda aqui em Natal, que elas vão dormir pensando nessa frase? Conta pra gente. Bom, eu digo muito, né, para as pessoas que estão lidando com pessoas ansiosas, que na dúvida, amem, né, acolham. E para aquelas que estão passando pela crise de ansiedade, né, por crises de ansiedade corriqueiras e que sentem, né, o aumento dessa ansiedade patológica, que se amem, né, busquem ajuda, né, vão atrás realmente dos profissionais que podem ajudar, de fato, a sair dessa crise de forma assertiva. Ok, obrigada, doutora Ana, foi um prazer entrevistar você, uma pena que o tempo é corrido, né? Até falaram aqui que você tem uma didática maravilhosa, explicou super bem, tá certo? Muito bom aqui a sua presença hoje para esclarecer esse tema tão importante. Perfeito.